Olá, eu sou simplesmente Juliana e estou em busca de mim mesma. Continue comigo que hoje o papo é sobre sensibilidade sensorial. A gente percebe o mundo através dos estímulos sensoriais, que são os cinco sentidos. Mas o que acontece comigo na condição de autista? O meu cérebro ele é super estimulado, super sensível, então eu tenho uma percepção desses estímulos sensoriais com uma intensidade maior. E além disso, eu gasto mais energia para processar esses estímulos, para me conseguir receber esses estímulos sensoriais e processar eles e dar uma resposta, eu gasto uma energia muito maior para fazer isso. Então, quanto mais eu gasto energia, quanto mais cansada eu fico, esses estímulos sensoriais, eles vêm em mim com uma intensidade cada vez maior. E como eu tô numa uma fase assim de desgaste muito grande desde que eu peguei o Covid. Isso afetou muito o meu corpo, então a minha sensibilidade, que eu já tinha uma sensibilidade sensorial acima da média, ela aumentou demais. E me incapacitando realmente. Quando existem muitos estímulos sensoriais, é muita informação para me processar, eu começo a perder o controle sobre o meu corpo e controle sobre o raciocínio. Então eu me fecho totalmente para o meu cérebro, ele tem essa, vamos dizer assim, esse sistema de defesa, porque são muitos estímulos para processar, para mim não dá para o cérebro não dar um curto-circuito, ele começa a cortar onde assim as minhas funções. Eu começo a perder a capacidade motora e a capacidade de raciocínio. Eu fico totalmente incapaz, totalmente, vamos dizer, vegetando ali para conseguir me preservar. É uma coisa que eu não consigo controlar, um sistema realmente do meu cérebro. Nesse momento eu consigo falar bem, eu consigo interagir, vamos dizer assim, com o mundo, porque eu tô vamos dizer, no ambiente totalmente propício para isso. Eu estou descansada. Aqui não existe muitos estímulos sonoros. Eu estou com uma roupa confortável. Eu não estou tendo que ter muita resposta, porque sou somente eu conversando, falando, vamos dizer, com o vídeo. Não tem outra pessoa interagindo comigo, no qual eu tenho que passar para ela o que eu preciso dizer. Ela tem que me dar uma resposta e eu preciso processar essa fala para conseguir também responder para ela. Então, aqui não tem todos esses estímulos, porque até numa conversa para mim é muito desgastante, porque é uma conversa, ela envolve todos os sentidos. Você tem que ver a pessoa, tem que escutar, tem que entender o que ela está falando, tem que processar uma resposta. Então, tudo isso, o meu cérebro, ele despende uma energia fora do normal para processar tudo isso. E tudo isso vai me desgastando muito e muito rápido, tanto que eu consigo fazer algumas tarefas, só que são sempre tarefas leves e num curto período de tempo. Então, depois que eu termino de gravar esse vídeo, eu fico realmente exausta, porque tudo para mim é muito desgastante, assim, sabe? Todos os estímulos sensoriais chegam comigo com muita intensidade e tudo para mim é o despendo de muita energia para processar. Para exemplificar, eu separei então cada estímulo sensorial e vou falar um pouquinho sobre eles. Aí, começando pelo estímulo que eu tenho mais, vamos dizer assim, mais sensível, que é o estímulo auditivo. O que seria isso? Assim, eu recebo então os sons com uma intensidade maior, mas isso não quer dizer que eu queira viver, eu preciso viver num mundo sem som nenhum, num vácuo eterno. Não, isso não acontece. Eu amo os sons, eles me fazem muito bem, eu gosto de conversar, de interagir, amo ouvir música. Só que qual que é o meu problema? É sempre a quantidade
e o tipo de barulho. Então, quando eu estou escutando uma música, eu escuto num fone de ouvido, então ele é o único estímulo que eu estou recebendo. E quando eu tento escutar essa mesma música num alto-falante, eu já não consigo, porque ele não é mais o único estímulo. Tem o som da caixinha ali, do alto-falante, e tem todo o som do ambiente. Então, tipo, eu tenho que filtrar todo esse som do ambiente junto com o som do alto-falante, e eu não consigo, se me desgasta demais. Então, quando eu tô tendo uma conversa com alguém, esse tem que ser o único estímulo auditivo. Então, se eu tô conversando com uma pessoa e tem uma TV ligada ali do lado, ou tá tocando uma música no vizinho, ou tem alguma coisa batendo, ou tem qualquer coisa. Às vezes quando tem duas pessoas falando, eu não consigo entender nenhuma. É muito louco isso, é porque na verdade são dois estímulos que eu tenho que processar e o meu cérebro ele tá num nível de sensibilidade tão grande que eu não consigo processar dois estímulos de uma vez só. Eu preciso ser só de um. Então, quando eu tenho que conversar agora com a pessoa, tem que ser num ambiente bem propício e ela tem que ser a única fonte de estímulos, senão não adianta falar comigo que eu não vou conseguir entender, porque eu não consigo processar. Eu escuto realmente os sons, eu escuto a pessoa falando comigo, mas o meu cérebro ele não processa a informação, então é como se eu estivesse escutando uma pessoa falando numa língua estrangeira que eu não tenho conhecimento nenhum e eu realmente eu não compreendo. É muito louco isso, sabe? E também existe alguns tipos de som que me fazem mal, assim, que eu não consigo escutar, nem sendo o único estímulo presente, que são sons muito agudos e abruptos. Então eu não consigo. Barulho de apito, barulho de buzina, vamos dizer assim, uma cadeira arrastando, uma panela de pressão, o choro da criança, assim, que é um negócio muito alto e agudo, esse me parece, assim, que me tá rasgando o cérebro, é uma coisa horrível. Então, a questão da minha sensibilidade com os sons é sempre o tipo do som, a quantidade de estímulos sonoros e também o tempo, vamos dizer assim, que eu não, até uma música que eu acho muito prazerosa, eu não consigo escutar por muito tempo, tem que ter um período que eu escuto aquele estímulo e depois eu tenho que ter um período de descanso. Mas os estímulos sonoros, eles são para mim também um estímulo, porque ouvir a música, ouvir conversas, algumas vozes para mim é prazeroso, mas tem que ser nisso. Ele é uma coisa boa para mim, mas tem que ser com moderação, senão eu tenho um curto-circuito. Agora já passando para os estímulos visuais. Eu também tenho muita sensibilidade nesse quesito. Eu não consigo ver nada que tenha muito movimento, nem que tenha muita cor, ou então uma troca abrupta, assim, sabe? É igual quando você está assistindo um filme que tem uma cena e logo troca para outra câmera. Então, essa troca abrupta de imagem também para mim é como se fosse um flash de uma câmera. Então eu não, depois que eu peguei o Covid, que eu estou com essa sensibilidade sensorial num nível elevadíssimo, eu não consigo mais assistir televisão. Eu já tô há quase 2 anos sem assistir um filme por conta disso. Então eu tenho que estar me reinventando, senão eu fico doida. Porque eu não consigo lidar com muito movimento. Agora eu consigo ter uma conversa, ser normal com as pessoas, mas antes só o fato dela balançar a cabeça já me deixava assim tontinha, sabe? Então por isso tem aquela questão que eles falam que o autista ele não consegue olhar nos olhos, não é porque a gente realmente não consiga olhar nos olhos, eu consigo, mas o sentido assim, ele visual, ele também demanda muita energia para a gente processar. Então a gente já tem que processar o que a pessoa está falando para a gente entender e dar uma resposta. Se a gente ficar gastando energia vendo vamos dizer assim, processando as informações visuais do rosto dela, que é uma coisa muito rica em informações que
A pessoa fica falando, mexe a boca, mexe o olho, mexe o braço. Então, igual eu, assim, a pessoa tá falando, mas não tá falando parada. Então, é o movimento e realmente estímulo sensorial. Então, a gente não consegue olhar no olho por causa disso. Porque quando a gente tá cansado e tem muito estímulo para processar, para mim é muito mais confortável ficar olhando para uma mesa ou para a camiseta da pessoa ou para alguma coisa assim que é vamos dizer assim, uma imagem sem muita alteração, que eu não vou precisar ficar processando toda hora, então eu consigo prestar melhor atenção no que a pessoa está falando. Então, a questão visual também é muito difícil de processar coisas assim, com muitas, vamos dizer assim, muitas cores, muitas negócios assim chamativo. Para mim é muita informação é, para me conseguir absorver. Então, quando tem muito desses estímulos, eu também dou um pane. Então, eu também tenho problema de andar de carro, porque é muito rápido, assim, sabe, a imagem. Então, sempre que eu não vou andar de carro, eu tenho que ficar de olho fechado, senão eu também tenho, eu fico tontinha e começo a passar mal. O estímulo sensorial olfativo meu, ele também é muito sensível, então alguns cheiros assim muito fortes eu não consigo lidar. E tem sempre aquela, sempre bate naquela mesma tecla da quantidade. Então, às vezes, pode ser até um cheiro para mim que é prazeroso, mas se tiver esse cheiro e tiver vários outros cheiros do ambiente para processar, isso para mim é muita coisa e dá um curto-circuito. Então, eu adoro os aromas, assim, eles me dão prazer, eles me acalmam. Eu sou adepta da aromaterapia. Eu uso todos os dias porque o estímulo do olfato, ele para mim ele é muito prazeroso e traz bem-estar. Mas não é qualquer coisa que eu consigo lidar assim nesses cheiros, cheiros muito fortes, tipo um perfume, um sabão em pó, uma coisa assim que tem um cheiro muito intenso, para mim já não é legal. Então, eu não consigo usar perfume, coisa assim de lavar roupas, assim, tem que ser sempre um cheirinho mais suave. Quando passa o caminhão do lixo do meu lado, eu quase morro. É muito intenso, assim. Parece mesmo que eu sinto realmente parece que aquele cheiro tá me tocando, assim, de tão intenso. Então, é sempre isso daí. Eu adoro os cheiros, ele faz parte assim da minha vida, mas tem que ser sempre uma coisa dosada, senão eu também entro em pane e fico muito cansada até o momento de que eu não consigo mais lidar com nada. A respeito da sensibilidade tátil, para mim também é muito intenso. Eu não consigo usar todos os tipos de roupas assim mais leves, de algodão. Para mim ela é mais confortável, que ela gosta. Qualquer coisa que seja muito sintético ou que tenha etiqueta, essas coisas começam a me agoniar. E isso realmente é um estímulo sensorial muito grande e contínuo. Então, eu tô com esse estímulo da roupa, eu não consigo conversar direito, eu não consigo prestar atenção em nada, porque esse dali tá toda hora me incomodando e eu não e já para receber as informações a mais que tem no mundo, isso para mim é muito agoniante. Então, tem essa, quando eu tava no início, assim, logo após eu pegar o Covid, uns meses depois, eu tava com sensibilidade sensorial tão intensa que eu realmente eu sentia o meu coração batendo o tempo todo, eu sentia os gases naturais do nosso corpo. Eu sentia e escutava eles se movimentando dentro do meu corpo e isso me dava uma agonia gigantesca, assim, foi um momento muito tenebroso, que agora com o tempo, com meu tratamento médico, assim, medicamentoso, eu tô conseguindo estabilizar melhor, então eu tô conseguindo viver melhor sem enlouquecer comigo mesmo, porque os próprios estímulos e as sensações que o meu corpo ele produz já estavam me deixando doida. E tem também a questão do toque,
que eu sou muito sensível para toque, eu odeio toques inesperados, assim, sabe? O que eu não, realmente não tô, a pessoa bota a mão no meu ombro, eu não tô esperando. Isso para mim é agoniante. E também tem a questão de que eu sou tão sensível porque eu sou casada, eu amo meu marido, tudo, mas eu não consigo dividir a cama com ele. Eu passo um tempo junto e eu não consigo, assim, pegar no sono por causa que tem todas essas sensações envolvidas. Então, quando eu até consigo pegar no sono, se ele se move na cama ou qualquer coisa, eu me acordo. Então, eu não tenho um sono de qualidade. Então, tem que ter, para mim dormir bem, eu tenho que ter a minha caminha separada e para me conseguir realmente me recuperar. Senão, eu fico com aqueles estímulos durante o período que eu deveria estar totalmente desligada e repousando, eu fico com aqueles estímulos ali me cutucando, eu não consigo repousar, não consigo me recuperar e no dia seguinte eu tô toda quebrada. Agora eu quero chegar num estímulo sensorial que é muito importante e as pessoas às vezes não levam em consideração, que é o paladar. Existe uma coisa chamada de seletividade alimentar que acontece comigo, e eu acredito que acontece com muita gente também, que alguns tipos de alimento a gente não consegue. Eu particularmente eu não consigo comer alguns tipos de alimento pela. Não é nem pelo gosto, às vezes é o cheiro e a textura desse alimento, assim, uma coisa mais viscosa, eu não consigo. Eu coloco na boca e eu não consigo comer, realmente me dá sensação de ânsia. Então, isso é uma coisa mal compreendida pelas pessoas que estão de fora, que acham que não quer comer por causa de frescura, porque é nojentinha, mas na verdade não. Eu não sou profissional da saúde, eu falo das minhas experiências e da minha percepção de mundo. Mas o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem, vamos dizer assim, um sistema de defesa para as coisas assim que são ruins para nós, tipo uma coisa venenosa, uma coisa estragada que realmente vai fazer um mal para o nosso organismo. O nosso cérebro se tem esse sistema de defesa que ele causa uma repulsa na gente, pra gente não ter vontade e não querer comer aquela porcaria, senão a gente vai morrer. Mas o que que acontece, o que que eu sinto que acontece comigo? Esse sistema de defesa, ele tá desregulado. Então, uma coisa que, na verdade, ela é muito boa, eu olho para aquilo e ela me causa repulsa, como se fosse uma coisa horrível. Então, e realmente causa repulsa se eu coloco isso na boca e me dá ânsia, eu não consigo comer. E eu sei certinho como é que funciona isso, porque nos momentos que eu tava de crise intensa, que era quando eu iniciei com esses sintomas depois do Covid, que a minha sensibilidade ela aumentou demais, eu sempre amei comer salada, mas é nesses períodos que eu tava com uma sensibilidade gigantesca, eu olhava para a salada e aquilo me dava uma repulsa muito grande, parecia que eu tava olhando para uma carne crua. Era uma coisa incrível assim, que eu falava isso para os médicos e eles não davam muita bola, achavam isso engraçado. Mas era uma coisa assim, tipo, que eu sempre comi salada e do nada, assim, depois que a minha sensibilidade aumentou, eu olhava para aquilo, ele realmente me causava repulsa. Eu colocava aquilo na boca, me dava realmente ânsia, assim, e não tinha como. E o engraçado que era, tipo, se eu cozinhasse aquilo, tipo, era uma couve, uma saladinha de couve. Daí eu refogava a couve, eu conseguia comer. Então, então é uma coisa, assim, inexplicável. E hoje que eu conheço essa questão da sensibilidade da seletividade alimentar, eu encontrei uma explicação, mas na hora eu não sabia o que que era, eu achava isso muito estranho, assim, muito curioso. Então, a questão da seletividade alimentar é uma coisa muito séria que as pessoas realmente levam como frescura e na verdade não, é o jeito que o meu cérebro funciona, ele tem essa dificuldade, ele tem essa coisa mal regulada
que eu não consigo comer. Ele causa essa repulsa como se aquilo fosse uma coisa realmente horrível que ia me fazer mal. O que acontece também, que eu gosto muito de cozinhar, mas eu não consigo provar nada do que eu tô cozinhando, porque eu não consigo comer nada entre refeições. Se eu coloco, vamos dizer, eu vou provar, eu tô fazendo uma sopa, eu vou provar pra ver se tá bom de sal. Aquilo pra mim, ele causa assim um enjoo depois na hora que eu vou comer. Que eu não sei se é tipo o meu cérebro, ele funciona melhor com rotina, então tem os horários de alimentação. Então, se eu quebro isso, aquilo me enjoa e depois eu não consigo almoçar. É um negócio assim muito curioso que eu não controlo e acontece muito comigo. Então, a seletividade alimentar, ela não é frescura, ela é uma coisa muito séria. Que agora que eu tô me regularizando com a alimentação, com a medicação, e aos pouquinhos tentando inserir, assim, sempre com muita calma e nada assim de uma hora para outra, eu tô voltando a comer salada e tudo mais, mas foi um momento, assim, bem tenebroso na minha vida que eu realmente, meu corpo, ele tava negando tudo, ele achava que tudo era uma ameaça para ele e eu não conseguia comer vários tipos de alimento por causa mesmo da textura deles, até do cheiro, e nem era tanto nem o gosto, era mais a textura e mais o cheiro e que me causava repulsa. Então, esse é um alerta para os pais, que eu acho que acontece muito com as crianças, dessa questão de seletividade alimentar. Então, eu também tenho uma rotina, eu tenho que sempre comer as mesmas coisas, eu sinto prazer comendo isso, e quando altera muito a minha alimentação, eu não consigo comer, assim, eu passo mal. Mas eu quis realmente gravar esse vídeo sobre as minhas sensibilidades sensoriais, realmente para as pessoas saberem que isso não é uma coisa assim incomum e realmente não é uma coisa de outro mundo. É incomum, mas acontece com bastante pessoas e isso causa um sofrimento muito grande. Então, eu aprendi que o mundo, ele é o que cada pessoa percebe. Cada pessoa percebe pelas suas questões sensoriais. Então, eu percebo o mundo de uma forma muito diferente de outras pessoas e tudo mais. Então, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua visão de mundo, e isso não é uma coisa errada, é uma particularidade do ser humano. E como eu bati muito na tecla da seletividade alimentar, eu gostaria de no próximo vídeo trazer o tema sobre a minha dieta, assim. Eu quero falar um pouquinho sobre as coisas que eu como, o que me faz bem, o que não me faz bem e tudo mais. Porque quando eu decidi buscar sempre o meu melhor, então uma das coisas que eu tive que fazer uma mudança muito grande foi na alimentação, que a alimentação é a chave, por causa que pra gente despertar o nosso melhor, a gente precisa de estar bem, precisa ter um corpo bem nutrido. Então eu tive que fazer muitas mudanças na minha alimentação e gostaria de falar um pouco sobre isso, já que é um tema tão importante a respeito ainda até dessa questão da sensibilidade e da seletividade alimentar. Eu quero agradecer pela sua presença aqui no canal. É muito importante ter você ouvindo a minha fala, ter dedicado seu tempo a isso. E eu peço que, se você se identificou com a minha história, que você compartilhe para que mais pessoas se sintam representadas e acolhidas. Eu quero te dar um beijo muito grande no seu coração e até a próxima!